Muito bem, pessoal, tudo bem? Espero que seja tudo certo com vocês. Começando mais uma live para falar do Alan Chapman e esse trabalho maravilhoso que a gente está trazendo para português. Hoje vai receber um cara especialíssimo, Caselli, deve estar chegando por aí. E já chegou e já chamou, coisa que é rápida. Caselli, já te aceitei, mas... Aí, Eu? tudo bem, rapaz? Não era para chamar? Era claro. Ah, então tamo junto. Claro que era. Tudo E bem, meu aí, cara? como é que você tá? Tudo certo. Deixa eu baixar um Obrigadíssimo por estar pouquinho. conosco, Que tanto nessa live isso? Eu quanto que fazendo agradeço. parte dessa campanha, né? Você tá Eu me que ouvindo agradeço direitinho? por todos os convites. Deixa eu ajeitar isso aqui. Agora ficou bom. Tá me ouvindo direitinho? Tá, Tô né? Eu ouvindo, tô te ouvindo bem. tô ouvindo. Tá, super legal. Maravilha. Então, meu caro, vamos lá. Eu sei que Para quem, você né, preparou um segue a roteirinho, mas Palimpsesto, eu vou subverter esse troço todo aí depois, daqui a pouco. vamos, mas subverter a palavra é o nosso lema. Bom, para quem segue a Palimpsestos, né, já deve estar sabendo do projeto para trazer o Magia Avançada para iniciantes do Alan Chapman. E é muito especial ter você aqui, porque depois que a gente vem, né, do projeto do SPER, e a gente já tinha decidido fazer o projeto do Phil Heine, enquanto o projeto do SPER ainda estava no ar, estávamos de olho no Chapman e você foi a primeira pessoa que veio falar conosco sobre esse projeto, né? Depois algumas vieram, mas você foi a primeira que veio perguntar se a gente tinha interesse em fazer esse livro e tal. Então, não teria como ser diferente. Eu não conseguiria fazer esse projeto sem te chamar para participar dele, né, de alguma maneira. E para quem ainda não chegou lá no fim da página da campanha, a gente vai publicar junto esse livreto, mais uma travessia de camelo. Aquele está fininho, né, um protótipo, mas ele vai ser bem mais grosso. E o Caselli escreveu a apresentação do livro, então certamente a gente vai falar disso ainda hoje. Eu vou deixar aqui o link da campanha e vamos aí batendo um papo, meu caro. Vamos ver o que a gente tira Então, aqui hoje. porque aí teve uma coisa, quando eu escrevi o texto que vai estar no livro, eu deixei um caos de fora, porque eu achei que ele seria muito grande para contar num texto de apresentação, e também não ia interessar para todo mundo. Mas eu achei assim, pô, numa live, no Instagram, eu acho que é a hora de contar caos, sabe? Então tem um caos que eu preciso contar sobre a minha relação com esse livrinho especificamente, e e tudo que veio depois da minha vida, assim, tudo que aconteceu depois. E é muito doido, porque é, tem uma série de eventos encadeados assim um no outro Uhum. que vão virar minha história meio de ponta cabeça uma época. Assim. Mas o que você quiser falar antes de eu contar meu caso, pode ficar à vontade também. Não, por favor, pode começar com o seu caso, mas talvez tenha alguém aqui que não te conhece, né? Então, eu queria que você se apresentasse rapidinho, você é psicoterapeuta, você transita como eu em diferentes áreas. Então, bom, sou Felipe Caselli, eu sou formado em filosofia, eu tenho mestrado em ciências das religiões, estudo essas coisas já há bastante tempo, e sou psicoterapeuta. É, a minha entrada na psicoterapia foi através da filosofia, principalmente. Eu tenho Uhum. especialização em filosofia clínica, depois acabei fazendo uma especialização em psicologia transpessoal. Falei, se quer saber de uma coisa, eu vou fazer a faculdade de psicologia. Então, hoje eu estou cursando psicologia também, minha segunda graduação. Estou indo atrás dessas questões, me aprofundar, enfim. E estudante, praticante de magia do caos há 2 décadas, pelo menos. Uhum. Não só de magia do caos, porque eu acho que magia do caos é só uma visão, né? No fim das Uhum. contas, a gente estuda muita coisa, pratica Exatamente. muita coisa. Então, é,
desde muito tempo, assim, hoje, se eu tivesse que dizer, pratico algum tipo de sistema, se for dizer, apesar de eu ter tentado nos últimos anos incorporar bastante coisa do paganismo nórdico, mas é bastante baseado em pop magic o que eu faço assim hoje em dia. E, e é isso assim. É, acho que de apresentação tá bom. Tá ótimo, tá ótimo. Mas E para acho que quem o está aí no pessoal que seu acompanha perfil, aqui né? já me viu nas outras lives que a gente fez Mas, no outro sempre tem projeto. alguém, né, que ainda não viu a gente. Então, quem está no seu perfil não me conhece, eu sou Rogério Bertoni, Satbaga, tradutor, estou no mercado editorial há muito tempo, também sou professor de yoga, sou Sikh e atualmente conduzo aí esse trabalho da Oficina Palimpsestos para trazer basicamente ao país obras de relevância, sempre focado na construção de um trabalho coletivo, né, a partir do apoio das pessoas, o que acaba sendo uma grande manifestação de um desejo coletivo mesmo, né? Eu falo que a palimpsest não funciona sem as pessoas. E ela só funciona com as pessoas e para as pessoas, né? E acho que é isso aí. E o meu trabalho pessoal é tentar unificar essas coisas todas, né? Eu também sou filósofo, sou formado em filosofia. E agora a gente está aí com esse projeto do Chapman. Mas eu estou curioso para saber seu caso. Conta. Então, olha só, eu conheci The Camel Rides Again. Eu conheci esse livrinho ali pelos idos de 2010, mais ou menos. Então eu tinha concluído a faculdade de filosofia já tinha uns anos, né? Eu concluí em 2008 e estava ali trabalhando as minhas primeiras experiências profissionais com filosofia, mas eu tinha me casado já em 2008, então assim era um começo de uma vida que era o começo de uma vida adulta, a dois, casado, com a minha casa e correndo atrás das coisas, e de repente chega esse livrinho na minha mão. Uhum. E em 2010 eu já estudava magia há 8 anos, mais ou menos. Né? Eu acho que, se eu não me engano, eu conheci a estudar magia em 2002. Então, assim, de 2002 até 2010, esses 8 anos iniciais de magia, o que eu estudei nesse tempo? Eu começo ali com aquelas coisinhas da Wicca e tal. Eu acho que foi uma porta de entrada para muita gente nesse âmbito desse mundo da magia. Né? E depois a gente vai Só um minutinho que seguindo eu acho que ali. você deu uma travada. Só um minutinho. Eu Aí, vou, eu voltou. vou tentar, eu vou tentar, eu vou tentar tirar do Wi-Fi e colocar no 4G. E geralmente pode. Geralmente, Você falou que você Dá começou na Wicca, Tá conheceu rolando? algumas coisinhas de Wicca. Tá rolando. Isso. Aí eu acho que a Wicca é sempre uma porta de entrada, pelo menos para minha geração, foi uma porta de Uhum. entrada para muita gente para conhecer um monte de coisa, né? E aí da Wicca eu fui pro hermetismo e cabala e tarô, astrologia, confesso que eu nunca me aprofundei, mas tarô eu estudei muito, cabala eu estudei muito. E aí outras tradições religiosas, aí comecei a me interessar por religiões na época, aí estudei bastante zen budismo e outras coisas, enfim. Aí, em 2010, chega esse livrinho na minha mão. E esse livrinho chega depois de eu já ter lido o Liber Nu e o Caos Condensado. Então, quando eu li o Uhum. Liber Nu e o Caos Condensado, eu comecei já a entender que a minha vibe era magia do caos. Eu estava curtindo fenomenologia pra caramba na faculdade. Tinha, né? Acabado de Também. terminar a faculdade, curtindo muito fenomenologia e existencialismo e tal. E aí, quando eu conheci a magia do caos, eu falei assim, pô, tem uma coisa aqui, tem uma potência na magia do caos que tem a ver com você contemporaneizar a magia, sabe? Fazer magia para a vida que a gente leva hoje. E vi muito esse potencial na magia do caos, comecei a estudar mais, comecei a procurar mais, e aí em 2010 chega na minha mão, assim, acho pelas internet afora, The Camel Rides Again, by Alan Chapman. E aquele troço virou minha cabeça, porque
eu comecei a entender que magia era duas coisas só. Hoje eu formulei isso. Na época eu não tinha nem... Eu estava começando a formular esse rolê. Hoje eu tenho bem formulado na minha cabeça. Assim. Magia são duas coisas. Magia é meditação e ritual. É só isso. É só isso. Sabe? Tudo que você pode fazer dentro do âmbito da magia pode se resumir a essas duas práticas fundamentais. Meditação. Ou o que você faz é algum tipo de meditação, ou o que você faz é algum tipo de ritual. Sabe? E quem começou a colocar isso na minha cabeça foi o Chapman com The Camel Rides Again, que foi o primeiro livro dele que me chegou. E aí, quando eu li, e eu vi aquela estrutura do ritual que ele constrói e tal, eu falei assim, cara, isso explica muita coisa, assim, isso resume muita coisa, isso me dá uma ferramenta muito poderosa assim, para as minhas práticas e para minha compreensão geral do rolê. Daí, quando foi em 2013, pouco tempo depois, né, tava ainda processando, 3 anos, mas assim, foram 3 anos processando, porque também a vida estava acontecendo, então não era uma coisa que eu estava focado nisso, né? Tava acontecendo enquanto milhões de outras coisas estavam acontecendo. E aí o caos é muito legal contar agora, porque acabou de rolar aí o simpósio que vocês estavam lá, o Sofia, né? Que é organizado por algumas das pessoas que organizavam o simpósio de hermetismo e ciências ocultas antes. É basicamente a mesma coisa com outro nome, porque tem uma história por trás aí. Mas é o simpósio de hermetismo e ciências ocultas, o pessoal que está na frente é a mesma galera daquela época. Com Grano Salles. E aí, em 2013, eu participava de um grupo do Facebook e alguém apareceu dizendo assim, galera, sei que aqui tem uma galera da Magia do Caos e o pessoal está fazendo um simpósio de hermetismo e ciências ocultas e estão querendo chamar uma pessoa da Magia do Caos para falar. Aí me convidaram, mas eu não falo bem em público. Alguém aqui gostaria de ir lá falar? Aí eu esperei, ninguém falou nada. Eu falei, cara, eu vou. Eu era professor, né? Eu tenho facilidade para falar em público. E falar sobre Magia do Caos. Estou estudando esse troço já tem um tempo aí. Né? Aí nessa época já tinha uns belos 5 anos, mais ou menos, né? Que eu tinha conhecido os primeiros textos de Magia do Caos. Falei, se não aparecer mais ninguém, eu vou. E aí eu preparei uma apresentação no Prezi. Lembra do Prezi? Ninguém usa Nossa, mais. lembro. E na época foi assim uma coisa diferentona, porque era totalmente animado e tal. E aí eu preparei essa apresentação no Prezi e fui lá falar de Magia do Caos, mas eu fui lá falar de Magia do Caos na minha perspectiva. Então, assim, a principal coisa que eu coloquei na minha apresentação... Saí, Tô aqui. Voltei? Tá. A principal coisa que eu coloquei na minha apresentação foi Alan Chapman. Eu começo falando lá, porque eu sempre que eu falo de Magia do Caos, eu me refiro ao Crowley como o ponto inicial, porque tem aquela citação dele lá, qual é o livro, meu Deus? É o Velmanos de Sagité, se eu não me engano. Que é quando ele fala que fazendo certas coisas, os resultados seguem. Eu falei assim, a Magia do Caos começa aqui, sabe? O estudante é seriamente advertido a não atribuir validade objetiva, nem realidade, né, filosófica, nenhuma dessas coisas. Tal. A Magia do Caos começa aqui. Aí eu falo um pouco do Spare, que na época eu tinha lido pouco até, assim. Depois eu fui atrás de mais coisas, mas aí Spare, para ler no inglês, é a edição. Agora a gente tem a edição em português, né? Que demorou Facilita muitas coisas, né, Rogério? 1 ano e meio, 2 anos para ser traduzido. E teve muito suporte do Chapman, inclusive, na tradução. Então, olha que legal. E aí, cara, basicamente o momento alto da minha apresentação foi mostrar
é aquela estruturazinha do ritual lá que o Chapman coloca e que serve para qualquer coisa, assim. Eu fiz uma caosfera e aí cada ponto do ritual era uma pontinha da caosfera que ia girando e era um negócio assim. Tem uma foto, se vocês pesquisarem na internet, eu acho que está acessível a todo mundo. Se vocês pesquisarem na internet, digitar Prezi, Magia do Caos, Felipe Caselli, você acha essa apresentação. Eu acho que está aberta lá. E aí tem a fotinha lá do Chapman, sabe? Na apresentação, as frases dele que eu tirei do The Camel Rides Again, sabe? Citações que eu tirei do... E aí tudo começou... Aí depois, 2013, foi o simpósio, aí 2014 não teve, 2015 eu voltei. 2015 eu voltei lá, depois 2016 eu voltei de novo e acabei até fazendo parte lá do rolê que tinha por trás do simpósio na época, sabe? Mas tem uma ligação aí do Chapman com a minha palestra no simpósio de hermetismo de 2013. Esse era o Eu caso achei. que eu ia contar. Acabei de achar. Vai passando Acabei pra de frente aí, você vai ver a fotinha dele aí. achar. Que ótimo. Bem feito. E foi isso. Foi bem feito. Hã? O Prezi era legal, cara. O Prezi foi a primeira grande iniciativa da gente fazer apresentação, assim, tinha umas coisas interessantes. Muito bom. Só foi chato na hora, porque o pessoal tava com um esqueminha de o próprio palestrante passar as apresentações, que é aquele controlezinho remoto, né? De passar o PowerPoint com o Prezi, aquilo não funcionou. Eu tinha que ficar toda hora pra pessoa, passa, pra passar. E, pô, quebrou um pouco da vibe, mas foi super legal na época. Então, essa palestra me fez conhecer muita gente muito legal, muita gente bacana. Muitas amizades da época. O Chapman, o Chapman tem uma história interessante também com isso, que é... Ele foi da IoT, né? Uhum. E, obviamente, eu sou um sujeito muito curioso. E eu perguntei para ele numa entrevista recentemente, a gente participou do Conhecimentos da Humanidade, né? Foi ao ar semana passada. Eu e o Léo, a gente entrevistou ele. E eu perguntei para ele sobre a IoT. Queria que ele falasse da participação dele. E a participação dele na IoT começa com um material que, né, é chamado de 3 Passos do Céu, que a gente vai fazer, que é esse livretinho aqui. A gente vai fazer em 2 versões, uma inteira, que são 3 textos, né? Então a gente vai fazer uma inteira e uma em 3 volumes. Esse aqui seria o tamanho do 3 volumes. E ele foi dar uma palestra, né, dentro da IoT, só para magistas do caos, partindo da ideia de que a magia moderna estava se afastando um pouco do conceito de grande obra, ou de iluminação, ou de despertar, ou, né, qualquer nome que a gente queira dar a isso, que são vários, contato com o divino, etc. Mas ele falou uma coisa interessante da participação dele da IoT, com suas limitações, né, porque afinal de contas não se pode falar muito, por questões éticas, né, e pelo termo que se assina quando a gente entra em qualquer ordem. Mas ele falou o suficiente. E ele falou que foi, de fato, um lugar onde ele aprendeu muito pela experimentação, né? E pelo próprio Chapman definir a magia como arte, como que ele fala? É a arte, a ciência e a cultura de experimentar a verdade. Né? A ciência vem primeiro. Ciência, a arte, a cultura de experienciar a verdade. Cultura de experienciar ou experimentar a verdade. Como é que foi para você, assim, na sua trajetória, essa questão da experiência mágica fazendo uma ponte com o Chapman? Em que momento você, de repente, sentiu que a sua experiência validava uma verdade? Tem uma parada muito louca, assim, que é, ao descobrir essa ideia do Chapman, assim, esse descortinar que ele faz das coisas mais fundamentais, eu comecei a entender, porque assim, eu tinha um conflito até chegar no Chapman, que era justamente assim, em cada sistema que eu conhecia, estabelecia uma série de regras. E essas regras que cada sistema estabelecia, muitas vezes eram contraditórias. Né? Então, assim, você tinha um sistema que dizia que magia só ia funcionar se você fizesse do jeito X, o outro sistema dizia que magia só ia funcionar se você fizesse de um jeito Y, e o jeito X e Y era
absolutamente opostos um ao outro. E eu ficava bastante confuso porque eu cheguei a entrar num determinado sistema, fiz algumas coisas funcionaram muito bem, e dali eu vou em outro sistema e faço algumas outras coisas e elas também funcionam. Eu falo assim, alguém está errado nesse rolê. Porque aquele pensamento da lógica aristotélica, né, que a gente ainda se vê enredado por ela. Muito comum é a nós né, que nos formamos em filosofia, numa tradição ocidental. Isso, e assim, envolvido no ambiente acadêmico, né? Porque a racionalidade acadêmica, ela não dá muito espaço para outras formas de lógica. Então, isso, até uma determinada época, isso era muito confuso para mim. Então, por exemplo, o próprio Phil Heine, ele vai falar lá que a gnose é um elemento fundamental dentro da magia do caos. No caos condensado ele fala isso. Mas aí, quando eu vou, por exemplo, para as minhas primeiras práticas dentro da perspectiva das religiões afro-brasileiras, como a Umbanda, eu não entrava em gnose para fazer algumas das coisas que eu fazia ali. E dava muito certo, sabe? E eu falava assim, pô, mas não precisava entrar em gnose para fazer esse rolê funcionar? Eu não estou entrando em gnose, sabe? E tá funcionando. E aquilo era uma confusão muito grande na minha cabeça. E aí chega o Chapman e desata o nó. Ele desata o nó principalmente na parte que ele fala de arte. Quando ele diz, tem regra para fazer arte? E eu tenho repetido essas palavras assim há tantos anos, que todo lugar que eu vou falar disso, eu falo dessa perspectiva. Teve até uma pessoa na época que me falou assim, isso quando eu dei a palestra em 2013. Uma pessoa chegou até mim e falou assim, onde é que tá isso aí que você está falando? Eu falei, não, tá lá no Alan Chapman. Ela falou, não, mas você tem que trazer, porque você dá a sua visão e tal. Mas eu sempre me senti só reproduzindo as ideias que eu estava recebendo, sabe? Principalmente do Chapman nessa época. E aí ele fala, pô, não tem regra. Qualquer regra que você estabelece para o seu ritual é absolutamente arbitrária, assim como qualquer regra para pintar é arbitrária, sabe? Mais ou menos nessa mesma época eu assisti o filme a cinebiografia do Jackson Pollock, que me marcou muito, né? Porque aí de repente pintar virou um outro rolê, né? Com o Pollock. Ah, não, pintar é você pegar uma tela, colocar na sua frente, em pé, né? E pegar um pincel, pegar a tinta e encostar o pincel com tinta na tela, e isso é pintar. E aí o Pollock vai e fala, não, meu rolê é outro. Eu vou botar a tela no chão e vou deixar a tinta escorrer, sabe? E aí a galera não aceita na época. Não, isso parece um macarrão queimado, não é uma pintura. Pô, mas claro que é. Né? E hoje os quadros de Jackson Pollock valem centenas de milhares de dólares. Né? E eu vi uma pintura do Pollock Chapman uma fez vez entender isso. ao vivo. Eu vi uma pintura do Pollock ao vivo. Uma não, eu vi algumas, né? Mas essa especificamente, eu consigo lembrar do formato da tinta, sabe? É um negócio de outro planeta, é um negócio inexplicável assim, para onde aquilo nos transporta, sabe? E eu sou dessa ideia muito alinhado, né, ao Alan Chapman, ao Sperry, etc., de que arte e magia são uma única coisa, né? Não sei se você tem essa mesma ideia, ou de que não sejam a mesma coisa, mas que sejam coisas muito coladas, né, uma na outra. E existem muitos artistas, muitas pessoas que escrevem, né, ligadas à magia do caos, e que não necessariamente promulgam ter alguma ligação com a magia do caos, mas a gente, de uma forma ou de outra, além de perceber essa ligação, acaba descobrindo de uma maneira ou de outra que existe essa ligação, né? E acho que esse movimento nosso, e do qual eu fico muito feliz de você estar participando, né, de trazer a obra do Alan Chapman para o Brasil, também fortalece muito isso, sabe? Não,
quando eu vi que vocês estavam a fim de publicar essas paradas que não eram publicadas, eu falei assim, não, tem que vir um Chapman. Agora eu já tô jogando na roda aí o Daniel Ingram também, porque, cara, são uns negócios que mudaram muito minha vida e nossa, seria muito legal que rolasse, e eu acho que pelas mãos de vocês é o melhor jeito de rolar. Muito Assim como grato. Muito... aconteceu com o Heine, assim como está acontecendo com o Chapman, e tô na torcida pelas próximas coisas. Eu tenho frisado muito, assim, a Palimpsest surgiu como um projeto independente, né, apoiado por pessoas, e ela continua sendo um projeto apoiado por pessoas, e eu pretendo continuar dessa maneira, né, como um projeto apoiado por pessoas. E por ser um projeto apoiado por pessoas, ele não funciona se não tiver o apoio das pessoas. Então, por isso que eu gosto muito de fazer essas lives quando a gente está com campanha aberta, para poder falar também disso, assim, de como a gente não só escuta as pessoas que falam conosco, né, como as nossas campanhas elas são guiadas a partir do feedback das pessoas também, né? Então, as metas estendidas do Chapman a gente vai divulgar por esses dias, assim, temos algumas, e todas elas foram decididas a partir do feedback de quem apoiou. E, assim, muita gente fica esperando, às vezes, comprar em pré-venda, né, porque o material acaba ficando disponível depois. Mas essa campanha específica do Chapman tem um monte de coisa que a gente não vai lançar fora da campanha, né? Não, e para quem, rapidão, para quem, olha só, para quem está assistindo essa live agora, ao vivo, para quem for assistir esse vídeo depois, para quem me conhece de outros rolês, que eu já estava nos outros rolês aí da vida, canal Hermeticaus, tem muita gente que me conheceu por causa da entrevista que eu dei para os meninos do Conhecimentos da Humanidade alguns anos atrás. Então, assim, galera, esse projeto do Alan Chapman, assim, vocês têm que apoiar. Vocês estão entendendo? Vocês têm que apoiar esse projeto. Porque é o tipo de coisa que não dá, simplesmente não dá para deixar passar. Ninguém sai incólume da leitura do Alan Chapman. É Ele verdade. vai virar o teu cérebro do avesso. Isso vai rolar. Vai por mim. Isso vai rolar. O que você vai fazer com isso depois? Aí eu já não sei, sabe? Assim, aí não vou saber dizer, que aí cada um é cada um. Mas que vai rolar uma explosão dentro da tua cabeça, pode ter toda a certeza que vai. Sabe? É verdade. Não tem como ficar incólume. Vamos falar da campanha, então? Deixa eu mostrar o material. A gente está com alguns protótipos aqui. A campanha em si é para publicar o Magia Avançada, né? Para iniciantes. Acho que vocês devem Você estar vendo sabe ao que contrário. esse eu fui ler depois. Eu li Ah, primeiro o The Camel Rides Again, depois Three Steps to Heaven, depois esse daí. pois é, eu li o Two Steps to Heaven primeiro. Aí depois eu fui para a trilogia, depois que eu vim para esse. Então, esse aqui é o carro-chefe, né? Da campanha. A gente quis manter, a capa original é uma granada, a gente quis manter o mesmo elemento e fazer uma brincadeira com o Roman, que seria o nome do livro, né? A princípio, o Chapman falou disso outro dia. E não sei se o Danilo está por aí, ele deve estar, ele estava aqui mais cedo, ele que fez a arte da capa, esse aqui é um desenho automático. Né? E o livro vai ser em capa dura, ele vai ser mais ou menos isso aqui, né? Esse é só um protótipo mesmo. E aí, junto dele, a gente tem algumas coisas que são exclusivas da campanha. O Camel Rides Again, que a gente traduziu por mais uma travessia de camelo, a gente até conversou sobre isso, depois de muitas conversas também com o Chapman. Esse vai ser comercializado depois. Né? Tem até uma coisa que eu pensei depois, não sei se dá para discutir isso aqui agora, mas se é mais uma travessia de camelo, mais uma travessia do camelo. Tivemos essa conversa. Né? Tivemos essa conversa. E é uma sutileza, assim, é uma sutileza importante, sabe? E a gente concluiu com o Chapman que se fosse uma travessia do camelo, a gente estaria excluindo o magista que está sobre o camelo. E se a gente deixasse de camelo, a gente estava fazendo as duas, sabe, as duas coisas, assim.
Mas tem um texto meu também falando da tradução do termo e tal, de como é que a gente chegou nesse título, que é bem interessante, assim. Maravilhoso. Eu estou aqui curiosíssimo para saber, caso role mesmo, como é que você vai traduzir aquele livro que eu sugeri para o futuro projeto. Porque é um título muito difícil de traduzir. A gente vai falar disso depois, com certeza. Mas aí a gente vai descendo os formatos, né? A gente manteve todos os elementos que o Danilo criou. Então, esse é mais uma travessia de camelo. Depois O vem o Três Sangue dos Passos Santos. vai ser no formato do camelo? Oi? O Três Passos vai ser no formato do camelo? Ele vai ser menorzinho, ó. A gente vai caindo, tá vendo? Ok. A gente vai Entendi. descendo e mantendo alguns elementos básicos né, O Sangue dos Santos eu nunca li. Então, o Sangue dos Santos é uma trilogia que ele fez com o Duncan Barfoot, né? O Sangue dos Santos, A Urna e Um Deserto de Rosas. E a gente quis, esse material é longo, é um material muito extenso, a gente quis começar a trazer, assim, pinceladas desse material. Então, a primeira pincelada vem aqui, isso vai ser um livreto com 4 ensaios, a princípio 4 ensaios, se couber mais, a gente vai fazer mais. São 2 ensaios do Duncan Barfoot e 2 ensaios do Chapman, né? Sobre sigilação, espera, linguagem da magia e tal. Inclusive, a nossa edição, né, do Magia Avançada vai ter 2 textos inéditos. Vai ter a apresentação que o Chapman está escrevendo, exclusiva para nós, e vai ter uma introdução do Barfoot, do Duncan Barfoot, que vai escrever um texto também para introduzir o material. Que bacana, hein? Ou seja, mais uma vez, a edição brasileira vai ser uma edição sem precedentes. Vai ser diferente. O A Três Passos do Céu, o Sangue dos Santos, a gente fez exclusivo para quem vem, né, seguindo o nosso trabalho, para quem recebeu o material do Philheim e compartilhou nas redes sociais. A gente fez umas iniciativas assim para poder entregar esse material específico, né, para quem ajudou a divulgar e está lá apoiando a campanha. O A Três Passos do Céu, ele entra como uma recompensa para quem apoiar o pacote mais completo, que inclui também alguns livros assinados pelo Chapman, né? E a gente até colocou, assim, a gente achou que a campanha tinha um grande potencial de atingir 100% num tempo recorde, porque a primeira semana foi bombástica, assim, a gente foi lá em cima, né? Mas eu quero colocar como meta estendida mais 2 livretos. Um é esse, A Urna. A Urna, a gente quer publicar trechos do Diário Mágico do Chapman, que estão, né, que fazem parte dessa trilogia. Que a trilogia ela tem trechos do Diário do Chapman e do Barfoot, das experimentações que eles faziam na época. Na época que o Magia Avançada foi lançado, né? Então, eu queria colocar na urna trechos do Diário Mágico, que ele vai escolher, e no Deserto de Rosas colocar alguns outros ensaios, que dialogam muito com Magia Avançada, no sentido de uma transição, de uma expansão da formação dele telêmica para a Magia do Caos, né? E eu não sei se você já teve contato com esse material, que é o Magia, que é o livro mais recente dele, que é fruto... Não conheço. Ele é todo inverso, tá? Como se fosse um grande poema. Isso aqui é fruto de um retiro que ele deu na Grécia em 2019, se eu não me engano. Acho que é 2019. 2019. E isso aqui pretende ser uma trilogia, né? Ele deu mais um retiro ano passado. Não, mas é grosso o livro. Deixa eu ver a lombada dele. Grossão. Ele tem 496 páginas. Que ele é como se fosse um longo poema mesmo. E faz um super sentido, porque a fala dele, o ritmo com que ele fala, né, no retiro é pausado, sabe? E isso aqui, eu falo sempre, é a união de filosofia com poesia, sabe? Ele transita muito bem e entre uma coisa e outra ele vai trazendo camadas e camadas de significado. É um trabalho. Vocês têm planos para isso aí também? Ano que vem. Assim, a gente queria colocar a campanha logo no ar e não ia dar tempo de colocar esse junto. E se a gente colocasse esse junto,
além de encarecer muito o projeto, ia levar lá para frente, né? Então, o nosso prazo para entrega disso aqui, embora esteja maio, né? A gente colocou maio justamente como margem de segurança, porque a gente teve, né, algumas questões que atrasaram os nossos projetos anteriores no passado, mas a ideia é a gente conseguir entregar isso aqui em março, embora esteja maio lá no projeto, né? E a gente tem também um que eu não tenho o protótipo dele aqui, que lá no Sangue dos Santos, o Chapman faz uma leitura daquelas plaquetas do monge, o monge e o boi, sabe? As plaquetas que falam do processo, né, de iluminação de acordo com o budismo. E aí a gente vai fazer umas cópias dessas plaquetas com os comentários dele, né? Isso também faz parte do projeto. Eu tenho que fazer esse protótipo para poder mostrar, né? Então, essa é a campanha. E o Chapman vai dar uma palestra para nós, como o Shuhaine deu, né, esse ano. E a gente quer, assim, como uma meta estendida também, trazer alguma coisa, o Chapman falando sobre isso aqui, sabe? Isso aqui é justamente o que você traz. É como se ele passasse por um longo percurso de experimentação, de provação, sabe? E de amadurecimento, e sintetizasse muito claramente que a magia é isso, ela é meditação e ritual. Isso está muito, muito bem expresso nisso aqui, sabe? Que curioso esse material agora, eu não conhecia. Esse material é muito legal. É muito legal. Lá no site dele, né, que é barbaroswords.com. Eu sou da época do The Baptist's Head ainda. Que é tudo do Baptist's Head saiu nessa trilogia, né? A gente quer publicar a trilogia também, mas aí é um negócio mais para adiante, né? Agora, lá no site dele tem não só o material do Magia disponível, você tem os áudios todos que dá para escutar, como também o material da ordem dele, que ele fundou uma ordem, né, recentemente. Uma ordem aberta para quem quiser participar, que chama Ordomagia, baseada no que ele traz nesse material, né? E tem bastante gente na ordem, viu? É uma ordem bem interessante. Eu tenho questões com ordens mágicas, né? Mas o modelo o modelo que ele apresenta é um modelo tradicional, clássico, baseado lá na AA. Mas o modo como ele está conduzindo a coisa e o que ele se pretende com essa ordem é um projeto bem interessante. Assim, acho que vale a pena conhecer. Você sabe que eu meio que intuí isso, porque assim, quando a gente pensa em ordens, para mim o único modelo possível é esse modelo AA, né, de uma ordem que, porque se for parar para pensar, assim, não existe nada na AA que não esteja disponível como conhecimento de graus e tal. Então, assim, você pode ler tudo e saber tudo num nível cognitivo, né? Assim, mas você ser transformado por aquele conhecimento é outro rolê. Aí você tem que partir para a prática e ser transformado pela prática, né? E aí, eu te confesso, assim, que eu meio que intuí que, olha, essa perspectiva do Chapman é uma perspectiva que é muito propícia a um desenvolvimento de uma coisa bastante parecida, né? E me deixou bem claro isso, assim, essa vibe, dá para pegar isso daqui e usar como base para práticas em grupo mas não tão em grupo, né? Como práticas, uma construção de uma egrégora, alguma coisa nesse sentido, porque o Chapman, na edição que eu tenho, a primeira edição que eu vi, eu não sei como é que está isso hoje, assim, qual é a edição oficial, mas a primeira edição que chegou na minha mão do The Camel Rides Again é uma edição que traz o selo da AA. Sim. Como, né? Como um texto oficial da Aston Argento. Então, eu achei isso
assim, na época, eu achei isso muito doido, porque o conhecimento que a gente tinha era de que os textos da eram textos do Crowley e tal. E aí, de repente, você tem o Alan Chapman botando lá o selo. Pô, então, qualquer um pode agora? A primeira coisa que eu pensei foi isso. E aí, depois que eu li o livro, eu falei assim, não, tem um negócio diferente aqui mesmo. Sabe? Uhum. É outro rolê. Então, enfim, rolou uma brincadeira, não tem muito tempo, no Facebook. Eu criei um grupo lá, que eu chamei de ordem, mas na verdade não é. Mas, eventualmente, pode até virar, se me der na telha. Que é a Pompom. Não sei se você ouviu falar da Pompom. Não. A Pompom é a primeira ordem mística de Pop Magic. É um anagrama aí. Não sei se é esse o nome que dá quando pega as primeiras letras. Uhum. E assim, mas na hora de inventar um negócio de Pop Magic, assim, que possa ser divulgado e que as pessoas possam praticar e se ver transformadas por isso, a perspectiva que o Chapman me deu nos 3 livrinhos dele que eu li, né? Esses 3, o do Camelo, os Passos e o Magia Avançada, Uhum. tá totalmente assim relacionada a isso, assim, porque a minha perspectiva está toda indelevelmente contaminada pelo que eu aprendi com ele. Sabe? Maravilha. Eu diria que a minha prática hoje também perpassa muito do que ele disse, sabe? Eu, assim, na minha opinião, tem um gato aqui mexendo numa coisa aqui atrás. Ele tá arranhando um negócio aqui. Não sei se o barulho tá aí. Não, não, não tá. É, Gato ok. mexendo em coisas. De São boa. muitos gatos aqui, muitos gatos. É, mas o meu percurso, né? Não sei como foi o seu percurso na magia do caos. Você começou pelo Peter Carroll? Eu comecei pelo Peter Carroll, eu comecei pelo Libernu, mas assim, é, sem conhecer nada nem ninguém. Nós estamos falando da época em que internet era um negócio muito... O que existia no Brasil era a Causa do Brasil como lista de e-mail. Uhum. Era o que tinha, Uhum. sabe? E eu cheguei a entrar naquela época na Causa Brasil, mas achava tudo muito confuso. Eu sempre tive dificuldade para acompanhar Eu grupos, também. até hoje eu tenho dificuldade, participo de uns 30 e 12 grupos de WhatsApp, não consigo acompanhar nada, Eu também. sabe? Então, desde aquela época eu já tinha essa dificuldade para acompanhar essa coisa de grandes grupos, um monte de gente discutindo um monte de coisa. E aí, quando eu fui pegar alguma coisa para ler mesmo, para estudar, foi o Libernu. Foi a primeira coisa Uhum. que chegou na mão. E o É, Caos Condensado logo em seguida. eu já falei muito disso, né? Que eu fiz o percurso contrário. Eu comecei com o Sper. Então, quando eu conheci o Sper, eu não tinha a menor ideia do que era magia do caos. Eu tinha a minha prática mágica através do yoga, né? E do Sikh Dharma, que para mim é uma prática mágica clássica per se, sabe? E eu conheci o Sper, enlouqueci com o Sper. Aí, através do Sper, eu fui seguindo o percurso, eu conheci o Peter Carroll, mas eu não li o Peter Carroll, eu caí direto no Phil Hine. Depois que eu li o Phil Hine, que eu fui ler o Peter Carroll. E cheguei no Chapman. Assim, eu li muitas outras coisas nesse rolê, mas acho que esses nomes foram os nomes que, de fato, contribuíram para a minha formação nesse meio mágico, sabe? E a minha prática hoje, também a minha prática meditativa, embora a minha formação tenha uma conexão profunda, né, com a Índia e com o sistema de meditação do Kundalini Yoga, ela é muito perpassada pelo que o Chapman diz, sabe? A sensação que eu tenho é de que ele traz para nós, que temos um discurso ocidental, de uma maneira muito clara o que é a meditação. É como se ele explicasse claramente, de modo que qualquer pessoa consiga entender o que é a magia através da meditação, numa linguagem que dialoga conosco mais facilmente, Ah, sabe? eu vou te
falar duas coisas muito interessantes agora. Dois paralelos. Você falou da sua trajetória, dois paralelos que eu tracei com o Chapman, porque foram coisas que, ao mesmo tempo que eu li o Chapman, eu estava também em contato com duas outras obras que fazem paralelos muito interessantes. A primeira é Invisíveis, do Graham Morrison, a série em quadrinhos. Que deu uma Eu não falha. sei se você... Eu só escutei quadrinhos. Série e quadrinhos. Qual que é a série? Invisíveis, do Graham Okay. Morrison. Claro, claro. Que é uma série em quadrinhos, tem muita coisa de Magia do Caos e de várias outras. E travou de novo. Tá me ouvindo? Tá indo ok. E aí um paralelo interessante é que a capa, eu não sei o que veio... Não, acho que Invisíveis é anterior, então eu fico até curioso. Se você conversar com o Chapman com o cara dessa, pergunta a ele se ele leu Invisíveis, porque a capa da primeira edição dos Invisíveis é uma granada. E eu vi aquele... Só um minutinho, Caselli. Só um minutinho que eu não tô te... Oi? Peraí, só um minutinho que eu não tô te pegando. Tá dando umas falhadas aí. Aí, vamos devagar. Você Melhorou? falou que... Melhorou, agora voltou. Você falou que a capa do Invisíveis tinha um paralelo com... Da primeira edição dos Invisíveis tem um paralelo com Magia Avançada, porque a capa da primeira edição de Invisíveis também é uma granada. Então eu fiz um paralelo direto aí na época, porque eu estava lendo as duas coisas ao mesmo tempo. Estava surtando com Alan Chapman e Graham Morrison. Estados alterados de consciência pela leitura. E um outro paralelo que eu fiz, que também veio dessa época, um pouquinho depois, é aquele livro que eu te falei, o Mastering the Core Teachings of the Buddha, do Daniel Ingram, explica a meditação. O Daniel Ingram é totalmente budista. É dentro do budismo tradicional mesmo. Não sei nem qual é a escola dele, mas ele é budista, ele não é conhecedor de outras tradições. Ele está falando exclusivamente de budismo. Mas a forma como ele explica a meditação é exatamente igual à forma como Chapman explica a meditação. Sabe? É idêntica. Eles só usam termos ligeiramente diferentes. Mas assim, por trás da diferença das palavras, eles estão dizendo exatamente a mesma coisa. Quando o Chapman fala da atenção exclusiva e consciência inclusiva. Não sei se foi assim que vocês traduziram. Foi. Então, o Ingram fala exatamente a mesma coisa. Exatamente a mesma coisa. Aprofunda um pouco mais, o livro é maior um pouco e gasta mais tempo falando dessas coisas, porque aí o Ingram vai falar basicamente de meditação. Meditação é o core teaching do Buda, né? Então, mas assim, é muito interessante esse paralelo. Eles estão falando a mesma coisa, a mesmíssima coisa. Eu vou fazer essa pergunta para ele. Inclusive, live da Palimpsest sem spoiler é um negócio que não existe, tá? Outro dia eu falei que ainda que demore um tempo, mas spoiler dado é spoiler completo. Ele está em formação ainda. Peraí, calma. Deu uma falhada de novo. Você não me ouviu? Não. Falou só comprido. Isso. Slide dado que spoiler cumprido. acontece isso. Sempre, Casé. Se não travar, não é live com você. Lembra quando a gente fez a do Phil Heine? Que a gente teve que ficar voltando? Porque travava o tempo todo? Lembra? É Magia do Caos. Caos é isso. Você está me ouvindo agora? Tô te ouvindo. Eu lembro
primeira caiu e a gente teve que voltar. Mas essa até que rolou bem até agora. Então, tanto o Phil Heine quanto o Alan Chapman, eles estão compondo. A gente está montando da Palimpsestos. Então, a ideia é eles vão começar a sugerir que sejam relevantes na trajetória deles, né? Tá, deixa eu falar aqui que eu entendi. O Heine e o Chapman vão sugerir livros para o Palimpsesto publicar aqui que são relevantes na trajetória deles. Foi isso que eu peguei. Isso, como parte do conselho editorial nosso, né? Que bacana. Então a gente montou um conselho. Ele está em andamento, né? Ele está em processo, mas é com pessoas da filosofia, da literatura e da magia. Né? Para nós, né? As coisas são intercambiáveis. Deixa eu enxugar aqui a boca. Escorreu uma babinha aqui. Então, pessoal, eu, né, quero convocar vocês a irem lá, verem a campanha, apoiarem a campanha, aproveitarem esse material exclusivo, né, que não vai sair depois em lugar nenhum, e ajudar a gente, né, nesse projeto para poder, inclusive, trazer os outros materiais do Chapman e tantas outras coisas que a gente está planejando aí. Lembrando que olha só, o Travessia de Camelo tem um ensaio, né? Tem a abertura do Caselli. Muito obrigado. Deixa eu reiterar aquele meu conselho, principalmente para o pessoal que está aqui agora e tal, mas assim, mesmo quem for assistir depois, reiterar a ideia de que vocês têm que apoiar esse projeto. E olha só, tem uma coisa muito relevante a respeito do trabalho do Chapman, que eu não sei se vocês já entenderam isso de toda essa conversa que a gente está tendo aqui, que é o seguinte, ó, que o Alan Chapman é magia do caos. Não, veja bem. Uhum. O trampo do Chapman vai te dar uma visão muito única a respeito de qualquer coisa que você faça, sabe? Qualquer trampo espiritual, é magia, é religião, é qualquer coisa, qualquer prática, né, que não vai dar uma outra visão até da própria perspectiva com a qual a gente olha a ciência e a arte, sabe? De qualquer tradição que você seja, você vai aprender muito com o Chapman. Então, assim, mas não sou da magia do caos, não curto muito magia do caos. Não importa. Interessa, cara, não importa. O trabalho do Chapman nesse sentido, assim, ele transcende o rolê todo. É agora ou nunca. Vocês têm que pegar isso, porque vale muito. E hoje, né, as campanhas, a gente já fez 3 campanhas, né, e as pessoas que ou conheceram o trabalho não vão ter mais. Tá todo mundo querendo um monte de coisa. Umas coisas, né, o anel mais. Então, é importante, assim, já que a gente está construindo um trabalho coletivo, trazer as pessoas para participar mesmo desse processo, de modo que elas não só se sintam parte disso, mas também ajudem a construir algo que elas vão ter como delas ali, né? Não vai ter igual depois. Esse é o intuito do nosso trabalho, sabe? É agenciar um desejo coletivo mesmo, né? Por menor que seja a minha colaboração, muito feliz. Começar a caminhar para Falhou de novo. antes que a gente comece a travar demais, né? Se alguém tiver alguma pergunta, essa é a hora de deixar a pergunta. E
Tem mais alguma coisa que você queira, algum elemento que você queira trazer, alguma coisa que você queira comentar? Não, eu acho que a gente cobriu bem aí o que que é. Acho que a última coisa para falar é apoiem o projeto. Apoie o projeto. Isso aí não vou continuar falando, devo gravar mais alguma outra coisa ao longo da semana aí. Eu tô devendo as coisas que eu ia gravar lá falando dos trampos do Phil Heine, mas, cara, a vida atropela a gente, bicho. É impressionante. Ainda mais eu que inventei agora de fazer outra graduação, e com duas crianças em casa ainda para cuidar, nossa, a vida fica uma loucura. Eu, Mas eu eu pretendo entendo. voltar com aquela ideia, porque eu continuei lendo, eu só não arrumei Uhum. tempo para gravar. E Você está terminando aí, a graduação? Termina quando? não, tô na metade, gente, terminando o quarto semestre, Uhum. Ainda sabe? Então, assim, tem um trajeto. muita água para rolar embaixo da ponte. Ainda tem Então, um trajeto. ixi, tem. Admiro mais quem, né, a gente acha que a gente tem mais ou menos a mesma idade, quem se aventura numa nova graduação, assim. É, É, você é tem, de é um fato, minha admiração. movimento, cara, assim, que é um movimento que você inicia, mas que é muito similar a qualquer outro tipo de treinamento que você for fazer. Então, assim, Uhum. eu tá lá, eu não diferencio muito, por exemplo, eu terminei o mestrado e depois fui fazer outra graduação. Não diferencio muito uma coisa da outra. É você sentar a bunda, ler um monte de coisa, entender e escrever a respeito daquilo que você está Uhum. entendendo, sabe? É só um tempo um pouco maior, mas é tão uma questão assim de disciplina, sabe? É a mesma disciplina na magia, é a mesma disciplina nas artes marciais, é a mesma disciplina no que é que a gente faça. Então, no fim das contas, é, é só continuar crescendo, seguindo Uhum. adiante, sabe? É isso mesmo. Tudo muda, mas é tudo igual. Maravilha. Alguém Então, perguntou alguma coisa aí. existe a possibilidade de algum dos trabalhos ser disponibilizados em versão para Kindle e semelhantes? Davi, então, como meta estendida da campanha, a gente colocou um desses livretos como e-book para quem. Mas esses dois, né, que são exclusivos da campanha, só vão entrar em e-book se a gente chegar em determinada meta estendida. Está em discussão se a gente vai fazer e-book ou não. Né? Os do Phil Heine, então, como e-book, não. Vamos ver como é que vai ser o andamento. Então, meu caro, que assistiram, e Pelos convites. eu que E conta agradeço. comigo para o que eu puder ajudar também. Conta comigo para o que você precisar. Não, o tempo e a energia são limitados, mas o que eu puder ajudar, eu tô aqui, cara. Tá certíssimo. Muito obrigado, meu caro. E corre lá você, apoia a campanha. Qualquer coisa, manda pergunta pra gente, que a gente aqui está pronto para poder responder. Obrigado, meu caro. Tchau, tchau. Boa semana. Beijo. Tchau. Até logo.